Olá, boa tarde. Agora vamos a uma aula de redação. Essa aula tá diferente, né? A gente não vai acompanhar a PowerPoint hoje. A gente vai acompanhar com um livro de português. Vamos lá, galerinha. Segue aqui junto comigo. Na página 36 do livro de português, a gente traz um tema que é trabalhado em redação. É história em quadrinho. Quem aqui nunca viu uma história em quadrinho? Quem nunca gostou de ler uma história em quadrinho? Né? Quem não conhece alguma história em quadrinho? Hoje talvez não seja tão comum a gente ter acesso a histórias em quadrinhos, mas com certeza você já viu uma historinha no jornal, ou mesmo uma revistinha impressa, ou do pai ou da mãe, mas a gente vai saber um pouquinho mais. Observem aí a historinha em quadrinho, leiam com atenção para a gente poder acompanhar. Uma história em quadrinho é importante a gente lembrar que ela tem o quê? Ela tem dois ou mais personagens. Ela tem o narrador, que é quem conta o fato, e tem os personagens, ok? A gente tem, no caso aí nessa história, esses dois personagens, né? O incumbente de prazeres, que são os neurônios, e o neurônio do movimento, o Giraldo Cereblinho, né? A gente pode conversar sobre o que é a palavra driblar. Se a gente olhar lá no quadrinho, tem um nome lá, driblando, né? E aí tem dois rapazes que estão jogando futebol e as células lá do seu cérebro, né, estão conversando entre si. E aí uma célula cerebral conversa com a outra. Quando a gente fala aí sobre conversar com os colegas, sobre o significado da palavra driblar, quero que vocês tenham um exercício. Vocês vão lá no dicionário, junto com o papai ou com a mamãe, quem não souber pesquisar, ou na internet, pesquisar o que significa driblar, né? E vocês vão ver se o significado que tá lá no quadrinho, ele tá certo, tá? Não vou dar resposta agora, a gente vai fazer isso na aula online. Acompanhe o livro aí comigo. Vamos virar a página 37 e 39. Quando a gente fala por dentro do texto, ele pede para a gente ter uma conversinha. Essa conversa a gente vai fazer em casa mesmo. A gente não precisa fazer aqui junto com a professora, tá? Vamos para a atividade. Circule a fala do narrador e faça um X na fala do personagem. Narrador, quando a gente fala narrador, é alguém que conta a história. Então é importante a gente lembrar que qualquer texto que alguém conte algo é um texto narrativo, é uma narração. Significa que tem alguém contando alguma coisa. E personagem é o restante do pessoal que faz as falas e conversa entre si. Então vamos acompanhar aqui, ó. Acompanha comigo. Logo depois do jogo... Ai, o que foi, Pitts? Agora que eu tô sentindo a pancada do Jamanta, Zeca. Quem é o narrador aí? É o logo depois. Não sei quem disse, é alguém que está me contando a história, que começou a contar de um tempo. Então, é quem narra a história. Quem são os personagens? O Pitts, né? E o Zeca, que a gente já fala lá em cima, lá no terceiro quadradinho, ok? Então, faça um X lá na fala dos personagens e circula a fala do narrador, correto? Seguindo aí, releia os balões. Eles se referem a personagens que estão falando. Quem são elas? Quem foi Pitts? O que foi Pitts? A gente vai olhar lá e vai ver quem foi que respondeu isso, correto? Quando a gente faz aqui, ó, a gente já vê direto. O que foi Pitts? O que será? Agora eu tô sentindo a pancada do Jamanta, Zeca. Quem foi que disse a primeira frase? Foi o Zeca. Quem foi que disse a segunda frase? Foi o Pitts, ok? Eles estão conversando entre si. Galerinha, as histórias em quadrinhos são sequências narrativas representadas de pedacinho em pedacinho. Então, o que é isso? Eu pego a folhinha, divido em quadradinhos e vou contando um pedacinho em casa. Desenho, faço a fala dos personagens, vou para o outro quadradinho. Desenho, faço a fala dos personagens. Eu tenho uma sequência para que isso aconteça. Não é aleatório. Todos os quadradinhos são coordenados entre si. Vão dar uma história. A diferença é a forma como isso é contado, que é através de quadradinhos. Por isso, uma história em quadrinhos, tá? Elas podem apresentar só imagens, combinar textos e imagem. Na maioria das vezes, as falas e os pensamentos dos personagens são escritos em balões e podem ser de diferentes formas e cores. A interferência, né,
do narrador, quer dizer, quem fala, quem narra a história, quando necessária, ocorre em retângulo ou no quadrado, para diferenciar a fala do personagem. E serve, pode ajudar a explicar um acontecimento, marcar a passagem de tempo ou continuar a história, ok? Observem aí o quadradinho. Pimba! Só tem uma fala. Qual palavra aparece na escrita? Pimba. O que ela significa? Né? Que ele acertou, que ele fez alguma coisa correta, mas vocês também podem pesquisar no dicionário. E aí eu quero perguntar, por que ela foi escrita em letra maiúscula, gente? Porque ela é algo importante, tipo, ai, ui, pimba, acertei, porque é algo que marca um tempo, que marca a forma de falar. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente dá uma importância, uma relevância a uma expressão, a uma palavra só, algo que seja importante, que seja enfático, a gente chama de onomatopeia. Amanda, o que é isso, gente? Vamos lá. Onomatopeias são palavras que imitam sons ou ruído. Ai, ui, droga. Ou quando a gente faz assim. Isso são onomatopeias, tá? E aí a gente tem os exemplozinhos. Aí, observa novamente lá no quadrinho reproduzido, lá na atividade 4, lá naquele diálogo. E o desenho, vocês vão circular o desenho que indica o movimento da bola. E o desenho que representa a ação da Jamanta ao dar o pontapé em Pizzi. Vocês vão olhar lá na imagem e vão ver isso. Olha aí. O desenho da bola, né? Olha aí, a forma como ele mexe a mão, esse balãozinho todo cheio de espetadinho amarelo quando ele faz o pimba, a bola que bate no pé do Pizzi e bate lá dentro do gol. Isso tudo são imagens que nos ajudam a entender as onomatopeias, ok? Vamos ler agora. A imagem em quadrinho, ela combina a linguagem verbal e visual. O que é isso? Linguagem verbal, escrita, fala mesmo, algo que eu leio. Visual, algo que eu vejo. Por isso, uma história em quadrinho nem sempre precisa ter uma escrita. Às vezes, a informação é dada apenas no desenho, ok? Essas ilustrações podem demonstrar frio, dor, carinho, felicidade, alegria, tristeza, né? Tudo junto. E aí, a gente vai ler um pouquinho sobre o texto do autor. Vocês vão realizar essas atividades e a gente vai corrigir elas quando a gente vier para a aula ao vivo, ok? Vocês vão fazer tudo isso. Vamos observar agora, seguindo aí, já na página avançada, esse ai. Esse ai é o que, gente? O que ele expressa? Dor, né? Ai, doeu, né? Quando a gente bate, a gente fala assim, ai, doeu, né? Qual é a sensação? De dor, né? Então, já está respondido aí bonitinho. Agora, a gente vai entender que esse ai, além de ser uma onomatopeia, porque expressa alguma coisa, ele também faz parte de uma classificação de palavras chamada interjeição. Mais uma coisa, Amanda, mas a gente aprende rápido. A palavra usada para expressar sensação, emoção, sentimento, descrever ruído, ela é uma onomatopeia, né? Porque ela está dentro de um balãozinho, mas quando a gente classifica, ela é uma interjeição. É geralmente acompanhada de um ponto de exclamação. Por exemplo, ufa, né? Ai, alívio, acabou. Ou quando eu falo assim, eu tô com raiva, né? Ou quando eu falo, nossa, né? Alegria, caramba, né? Ou quando eu quero falar para uma criança imitar o som de uma porta, toque, toque. É uma interjeição. Vocês vão realizar também os exercícios aí. Galerinha, façam a página 37 e 39. A gente vai vir ao vivo para corrigir as atividades. Foi ótimo estar com vocês de novo. Até a próxima!